Bom dia, crianças! Hoje é aula de português, então vocês vão abrir na página 34. Primeiro vão colocar a data, 16 de 4 de 2021, que vai da página 34 até 41. Nós vamos estudar a leitura, o capítulo 2, né? E a leitura 1. Então aqui, nós vamos iniciar na página 34, eu vou ler e eu vou explicar. Preste atenção. Todos os dias no mundo todo, milhares de pessoas se locomovem pelas ruas. De que maneiras elas se locomovem? Quais são os meios pelos quais você e sua família se locomovem? Então, por meios do que a gente se locomove, que é mais comum? O meio de transporte que é mais comum para nós, carros, ônibus, bicicleta, né? Aqui em Bálsamo. As pessoas podem transitar pelas ruas como bem quiserem ou precisam seguir regras. A gente pode atravessar a rua, chegar assim na rua e já atravessar sem olhar? Podemos fazer isso? É claro que não, a gente tem que seguir a regra do trânsito. Então a gente precisa seguir regras, né? Bom, a leitura 1. Embora muitos de nós saibamos as regras de trânsito quando estamos andando de carro, você sabia que também existem regras quando andamos na rua como pedestre? Leia o texto a seguir e descubra algumas dessas regras. Então, as regras de trânsito não é só para carros, também para pedestre. Todo mundo sabe que tem que olhar para atravessar a rua, atravessar em cima da faixa. Então, todo mundo sabe. Pedestre também tem regras. Ao andarmos nas ruas, temos que ter bastante cuidado para que não soframos acidentes. Por isso, algumas dicas de prevenção de acidentes devem ser observadas. Sempre atravesse as ruas olhando para os dois lados, respeitando todos os sinais de trânsito e as faixas para pedestre. Mesmo se estiver caminhando na faixa de pedestre, certifique-se de que os sinais para os carros estão fechados e que nenhum deles estão vindo pela via. Então, em cidade aqui em Bálsamo nós não temos o semáforo, mas em cidades maiores tem que observar, né, olhar bem a hora, quando a gente tem que passar, seguir o semáforo. Crianças menores de 10 anos de idade nunca devem andar sozinhos nas ruas. A companhia de um adulto é fundamental. Não brinquem em entradas de garagem, de quintais, de lojas ou de estacionamentos. Carros podem sair e entrar desses lugares a qualquer momento. Então, você tem que prestar bem atenção, aqui está bem explicadinho. Conheça os sinais de trânsito e seus significados. Respeitá-los garante sua segurança. Nunca atravesse a rua por trás de carros, ônibus, árvores e postes, pois os carros que estão trafegando podem não enxergar você. Nunca corra para a rua para pegar um brinquedo ou um animal sem antes ter certeza de que nenhum carro está vindo. Ao descer de um ônibus, espere o veículo estar totalmente parado e só atravesse a rua depois de se certificar de que nenhum outro veículo está vindo em sua direção. Então, exige muita atenção. Então, eu li, está explicadinho, vocês têm conhecimento. Conversando sobre o texto. As regras que aparecem no texto colaboram para que os acidentes sejam evitados? Sim ou não? Lógico que sim, né? Então, vocês escrevem. A 2. Por que costuma fazer todo o que foi falado no texto quando anda de carro ou transita pela cidade? A 3. Você acha que todas as pessoas respeitam as leis de trânsito? O que vocês acham? Se pudesse dar um conselho aos motoristas, qual seria? Então, isso aqui são respostas pessoais. Vocês vão lá, o que vocês acharem, vocês respondem. A próxima página, estudando o texto. O objetivo das regras que você leu é ensinar às crianças algumas normas de trânsito e também algumas dicas para os pedestres. Por que é importante que essas regras sejam conhecidas por todos, crianças e adultos? Então, por que vocês acham importante? Então, vocês vão escrever. Releia o seguinte trecho do texto. Ao andarmos nas ruas, temos que ter bastante cuidado para que não soframos acidentes. Por isso, algumas dicas de prevenção de acidentes devem ser observadas. Ver o significado da palavra prevenção.
Prevenção é um ato de se antecipar as consequências de uma ação. Então, tem que se prevenir, tomar cuidado. Agora marque as situações em que os pedestres e os motoristas estão se prevenindo. Então, aqui vocês vão prestar atenção, né? Qual que é o correto, colocar cinto ou não prestar atenção, passar com sinal vermelho. Então, vocês vão ver qual é o correto desses três e marcar. Tem duas respostas corretas. Você percebeu que em uma das situações o motorista não seguiu a regra de trânsito? Escreva uma mensagem para ele explicando a importância de obedecer às leis. Depois leia para seus colegas. Então, vocês vão escrever e vai ler com seus pais, o ajudante da tarefa. E depois eu corrijo, tá bom? Olha o que aconteceu com essa figura do meio, que ele não obedeceu o sinal de trânsito. É correto? Então, você vai escrever uma mensagem para ele. Passando para a próxima, estudo da língua. Aqui vai falar sobre sílabas, né? Sobre sílabas, que vocês também têm bastante conhecimento. Leia o texto a seguir. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, trânsito é uma utilização das vias por pessoas, veículos e animais para circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Ou seja, quando você está no carro, no ônibus, atravessando a rua ou esperando o semáforo abrir, você está no trânsito. O trânsito é um assunto muito tratado hoje em dia, isso porque praticamente todas as pessoas, de alguma maneira, convivem com o trânsito. Todo cidadão tem o direito de ter o trânsito em condições seguras, mas para que isso aconteça é importante que todos colaborem e conheçam as regras e sinais de trânsito. Então todos, né, hoje as crianças têm muito conhecimento sobre sinais de trânsito, os adultos. Então quem não obedece, poderá acontecer muitos acidentes, né? Agora responda oralmente as questões. No texto que você acabou de ler, há palavras que foram separadas, ficando uma parte numa linha e outra parte na linha seguinte. Você saberia explicar por que houve essa separação? Então aqui vocês sabem porque tem que separar a sílaba correta, porque todo mundo conhece como separar sílaba, né? Ao pronunciarmos a palavra animais, ela é dividida em três partes. Animais, aqui está explicadinho quantas sílabas tem? 3 sílabas. Isso aqui vocês tiram de letra, que é muito fácil. Pronuncie essas outras palavras do texto que você acabou de ler. Em quantas partes isto é? O som, o grupo de sons, elas são pronunciadas. Então, de, você, trânsito e brasileiro. Então, quantos sons tem a palavra de? Quando eu falo de, tem um som. Se eu falar assim, ó, você, quantas vezes eu abri a boca? 2 vezes, então tem 2 sons. Trânsito, 3 sons. E brasileiro, 4 sons. Ao falar as palavras, cada som, um grupo de som pronunciado de uma só vez é chamado de sílaba. Leia as seguintes palavras e separe a sílaba. Então, vocês sabem muito bem, vocês vão ler, vão separar as sílabas, né? E vocês têm bastante conhecimento. Observe as sílabas das palavras que você separou. Quantas letras pode haver em uma sílaba? O que há em comum em todas as sílabas das palavras? Leia a seguinte frase sobre as regras de trânsito. Usar sempre a passarela de pedestre para atravessar estradas, rodovias ou avenidas de grande movimento. Agora responda quantas palavras com 4 sílabas há nele? Então vocês vão observar e vão ver quantas palavras que tem 4 sílabas e escrever aqui embaixo, relacionado ao quadro acima. Passando para a próxima página, algumas palavras no texto a seguir apresentam um probleminha. Você consegue descobri-lo? Então, o motorista, então vocês vão ler, o motorista, tá certo? Deve sempre respeitar os trepédes, as capas. Então, aqui tem algumas palavras que não estão corretas. Vocês vão ler para vocês descobrirem. Depois de descobrir o problema do texto, escreva-o adequadamente às normas gramaticais. Aqui em cima tem várias palavras escritas erradas. Então, vocês vão escrever novamente aqui embaixo, copiando, corrigindo as palavras, fazendo a correção, escrevendo as palavras corretas, tá bom? Vamos ver quem
vai conseguir. A terceira, veja a tirinha a seguirem que o Armandinho aprendeu sobre as regras de trânsito na escola e quer ensiná-los ao seu pai. Então, vocês vão observar a tirinha, né? Vão ler, virando para a próxima página. Agora, separe as palavras que aparecem na tirinha. Então, vocês vão separar a palavra pai, educação, hoje, no, bacana, trânsito e aula. Então, vocês percebem que tem palavras aí que não tem como separar, tem um som só, então presta atenção. 4. Agora classifique-as em palavras com uma sílaba. Então, vocês vão ver qual palavra tem uma sílaba, vocês vão copiar embaixo, que tem 2, que tem 3 e que tem 4 sílabas, observando relacionada à tirinha, tá? A historinha. Passando para a última página, procure descobrir o significado de vocês vão descobrir monoditripoli. Então, o que está escrito? Converse sobre isso com os colegas, depois complete a regra, utilizando as seguintes palavras: monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Então, vocês lembram que monossílaba quando tem uma sílaba, dissílaba 2, e trissílaba 3 e polissílaba 4 ou mais sílabas. Isso daí vocês já aprenderam. As palavras construídas de uma sílaba são chamadas de... Então, aqui vocês vão completar, eu já acabei de falar. A 6, que tal realizar uma brincadeira com palavras de 1, 2, 3 ou 4 sílabas? Por isso, junte-se com um colega e crie frases de acordo com as indicações. Veja o exemplo. Então, aqui vocês poderão fazer em casa, né? Com um ajudante da tarefa, né? Que não está na sala de aula. Monossílaba, dissílaba, monossílaba e trissílaba. Dissílaba, monossílaba e dissílaba. Então, nós já terminamos, né, a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido. Vou tornar, repetir, quando a criança não entendeu a atividade, é só entrar em contato comigo no privado, que eu explico novamente. Professora, eu não entendi tal página, não entendi tal perguntas, a professora explica, tá? Então, até a próxima aula. Um grande abraço a todos e beijos.